Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Sejam mais uma vez bem-vindos, bem-vindas a esta casa de amor, de luz e de paz, e que possamos neste momento unir as nossas mentes e os nossos corações, rogando ao mais alto, a Deus, a Jesus, a Dr. Bezerra de Menezes, para que nos envolvam nas suas bênçãos, nas suas vibrações amorosas, trazendo-nos a paz, a felicidade, a fé. E que possamos, ao final, estarmos todos melhores do que quando aqui chegamos. O tema de hoje tem o título Fraternidade, o exercício do bem, o exercício do amor. E esse título já nos traz a mensagem do Evangelho, mensagem do Cristo, de que fora da caridade não há salvação. É um convite a todos nós para que dentro das nossas possibilidades consigamos exercitar aquele potencial que existe dentro de nós, que é fazer o bem. Fazer o bem faz bem para os outros, mas faz bem para nós. Porque todos nós, ao exercitarmos alguma atitude positiva, por mais simples que seja, ela nos faz feliz. Nos sentimos em clima de paz, em clima de tranquilidade, de serenidade. Nos traz uma paz espiritual. E por que não dizer que auxilia também na nossa saúde física, na nossa saúde emocional. Por isso é tão importante que reflitamos em torno dos objetivos da vida, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos. Porque essa reflexão vai nos fazer compreender a nossa condição de espíritos imortais, que vamos atravessando as nossas existências no plano físico, no plano espiritual, para irmos desenvolvendo esse infinito potencial, porque todos somos centelha divina. Essa falta de reflexão é que torna mais difícil a nossa vida, ou a vida da humanidade em geral. Porque a grande maioria das pessoas vive sem saber por que vive. Passa, por assim dizer, num automatismo. As atitudes vão se repetindo, o dia vai se repetindo, mas não conseguem aprender o sentido profundo da nossa existência. Uma grande obra
cinematográfica com o título Confissões de Schmidt, estrelada por um ator americano, Jack Nicholson. O personagem principal está deixando a empresa do que trabalhou por 30, 40 anos. Chegar ao momento da aposentadoria. Havia sido preparada uma festa para a sua despedida. Aqui ele iria comparecer. Mas não com uma atitude de alegria, até diríamos de desgosto, pois que o seu desejo era continuar trabalhando naquela empresa. Ele vai ao encontro, recebe os parabéns, são feitos os discursos, mas ele não se sentia bem. Ele retorna para casa melancólico, no outro dia acorda, não sabe bem o que fazer, pois vivera naquela rotina de acordar, ir para a empresa, retornar, e assim sucessivamente, ao longo de 30, 40 anos. A sua primeira atitude foi retornar à empresa, para visitar os colegas que havia deixado, perguntar se algo precisava. Mas os colegas o recebem com estranheza. Na verdade, não queriam mais a companhia dele. Afinal, ele não era mais necessário. Já havia sido substituído. A sua presença ali, de certa forma, causava um certo incômodo, um certo transtorno. O que Schmidt não deixa de perceber. Recolhe-se, então, de volta ao seu lar, pensando sobre a vida. Ele compra um trailer para viajar no grande país americano. E assim o faz. Mas nada disso o traz a felicidade. Ele sente como um vazio existencial. Em uma noite, ele liga despretensiosamente a televisão e começa a mudar de um canal para o outro, procurando algo que lhe interessasse. E casualmente, ele percebe uma propaganda. Uma propaganda pedindo uma doação monetária por uma instituição beneficente existente na África, que assistia a órfãos. E era solicitado que, além do valor monetário, ele algo escrevesse, algo dissesse. E ele envia, então, um determinado valor, mas numa atitude que ele nem mesmo compreendia. E assim vai prosseguindo a sua jornada na busca do sentido existencial. Passa-se um largo período, e quando ele chega em casa, em uma determinada ocasião, ele se depara com uma nota, com uma carta dos Correios,
E ele abre. Nesta carta havia uns desenhos, um escrito, uma mensagem daquelas crianças para ele, agradecendo a doação, agradecendo o interesse. Ele então, Schmidt, chora copiosamente. Naquele pequenino gesto, ele percebe a alegria de dar, a razão existencial, de quanto a fazer, quanto às possibilidades dos relacionamentos. Então, a veneranda doutrina espírita, que é o Consolador prometido de Jesus, vem nos relembrar do sentido existencial para todos nós. Vem nos lembrar da nossa condição de irmãos e irmãs em humanidade. O próprio Cristo houvera dito em uma conversa com Simão Pedro, no lago, à beira do lago de Genezaré, ou mar de Tiberíades, o mar da Galileia, o lago de Tiberíades. Ele houvera dito a Simão Pedro de que as curas, os chamados milagres que ele operava em nome do Pai, eram como aquele chamado, aquela convocação para o despertar da criatura humana ao sentido da vida imortal. Porque naquele dia ele havia curado inúmeras pessoas. Uma delas era paralítico. Natanael ben Elias, que ao recuperar a sua saúde física, ao sair caminhando, deixando aquela condição que o limitava, a sua primeira atitude fora voltar aos antigos desatinos, a conduta que não se ajustava aos códigos divinos. Então Jesus alertava Simão Pedro de que os seus ensinamentos necessitariam ser relembrados pelo Consolador, que ele enviaria para que ficasse conosco para sempre. E a doutrina espírita, ou a doutrina dos espíritos, cuja obra inicial, o Livro dos Espíritos, fora publicada em 18 de abril de 1857, vem nos apresentar essa proposta de que nós consideremos, porque assim o somos, espíritos imortais, que temos um propósito de vida: evoluir, tornarmos hoje melhores do que ontem, para amanhã sermos melhores do que hoje. O que nos demanda, o que nos exige um sacrifício, de certa forma.
porque nos convida à mudança em algumas de nossas atitudes, não apenas individuais, mas também coletivas. Que aprendamos a nos ver como irmãos e irmãs em Cristo. O que não é fácil, é desafiador. Porque nós estamos acostumados a defender a minha religião, o meu país, a minha raça. A minha família. Esquecendo que a família universal é uma família ampliada. A olhar o outro como nós gostaríamos que o outro nos olhasse. Se a humanidade inteira hoje se decidisse a uma análise mais profunda sobre os objetivos da vida, certamente as guerras e os projetos de guerra se encerrariam. As fortunas e os projetos investidos em armas de destruição seriam utilizados para outros fins. Não haveria mais um objetivo de dominação ou de supremacia. Conforme alertam os imortais, a insuficiência de um povo seria suprido pela abundância de outro neste momento. E no futuro, quem sabe, este povo que está abundante em bens, em produção, em alimentos, no futuro, quem sabe, estaria em outra condição e poderia ser ajudado por outros, num grande projeto de solidariedade. Nós esquecemos de que somos seres que reencarnam. Que temos vidas sucessivas. E nós reencarnamos como homens, como mulheres, como brancos, como negros, amarelos, vermelhos. Nós reencarnamos em condições econômicas precárias, em outros momentos, em condições de muitos recursos. Ora, reencarnamos com um projeto de um trabalho braçal. Ora, reencarnamos com um projeto de trabalho intelectual. Qual deles tem mais valor? Os dois têm valor, porque na justiça divina o que vale é o amor que empregamos nas nossas atividades. Fazer o bem e exercer a caridade material quando nós podemos, e a caridade moral. A caridade moral, às vezes, a mais mínima moeda tem mais valor
do que uma grande fortuna daquele que doa. E aí recordamos aquela passagem do Evangelho do óbolo da viúva, em que ela dera uma pequenina moeda, mas era tudo que tinha. E assim, mais peso perante a justiça divina do que aqueles que davam da sua abundância. A caridade moral, todos podemos fazer, tendo ou não tendo recursos materiais. É um ato de tolerância, é um sorriso, é levantar do ônibus para que uma pessoa de mais idade ou com algum problema sente no nosso lugar, é exercer o nosso ofício, a nossa atividade com o máximo de empreendimento, porque tudo isso é fazer o bem. Então, se nos perguntarmos qual é a minha missão, vamos nos perguntar agora ao nosso coração. Nós não temos a missão de mudar o mundo, mas podemos nos mudar, mudar pequenas atitudes no nosso dia a dia, para que a nossa vida e daqueles que estão ao nosso redor seja mais saudável, seja mais espiritual, seja mais profunda. Nesse objetivo da vida, nesse objetivo da nossa reencarnação, que é nos tornar melhores, que é evoluir, sem fazer propaganda daquilo que fazemos, daquilo que desenvolvemos, porque, como diz o Evangelho, que não saiba a vossa mão esquerda o que saiba, o que faz a mão direita. Fazer o nosso trabalho no silêncio, porque é através dessa nossa valorização à vida, de nosso sentido profundo de viver, é que nós teremos as condições de nos tornar melhores. Então, quem somos? Somos espíritos imortais. De onde viemos? Do mundo espiritual. Para onde vamos? Retornaremos ao mundo espiritual. E o sofrimento faz parte do nosso projeto evolutivo. Mas não um sofrimento punitivo, porque Deus ama, não pune, mas para abrirmos espaço a essa grande compreensão de que a nossa jornada evolutiva, ela se faz de suor e lágrimas, muitas vezes, mas recordando sempre de que devemos ter dentro de nós a alegria de viver, a alegria de sorrir, de olhar o infinito potencial que existe dentro de cada um de nós. Jesus o disse: vós sois luz. Ele o disse. Nós não podemos nos eximir de sermos luz. Como disse
um poeta brasileiro, Beto Guedes, em uma das suas canções, referindo-se ao cometa Halley. Na sua canção ele diz: nem o Halley é mais brilhante do que nós. Porque somos centelha divina, com infinito potencial. Vós sois o sal da terra. E de que vale o sal se ele perde o sabor? Então temos que dar sabor à nossa vida, à nossa existência, nas pequeninas atitudes que são tão importantes, conforme diz o Evangelho. Se não somos fiel no mínimo, como seremos fiéis no máximo? Então todos nós, onde estejamos plantados, sejamos um instrumento da divindade a trabalhar pelo nosso aperfeiçoamento, e o aperfeiçoamento de todos nós representará o aperfeiçoamento das criaturas humanas, porque somente haverá mundo de regeneração se nós trabalharmos para isso. Então, quando estivermos desanimados, cansados, recordemos Jesus, o divino médico das almas, dos seus exemplos, dos seus testemunhos, da sua abnegação, e olhemos os nossos olhos da alma e ouçamos na acústica do nosso ser: vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, eu sou o médico das almas, eu vos aliviarei. Muita paz.